Já virou tradição aqui no canal, todo início do mês eu faço esse apanhadão com todos os filmes ou seriados, sejam de ficção ou não, que eu assisti ao longo do mês. Então eu falo os principais pontos positivos e tudo mais de pelo menos 5 deles, e os demais ou já saiu o vídeo individual sobre eles aqui no canal, ou provavelmente ainda vai sair. Então de repente, se você ficou curioso com algumas outras produções que eu assisti e que não comentei nesse vídeo, acompanha aí no canal que provavelmente nas próximas semanas tem alguma coisa bem específica sobre esse trabalho. E aí, conforme eu vou falando o que eu li, o que eu vi, o que eu assisti, eu vou colocando aqui do lado quantas estrelas eu dei pra eles de 1 a 5. E aí você tem uma noção mais ou menos o que eu achei, se eu achei a obra boa ou não. Ó, eu tô até aqui com a minha colinha. Esse mês foram 16 filmes, filmes e seriados, na verdade, assistidos, embora 5 deles façam parte de uma mesma saga, né, de filmes, uma mesma história baseada em uma saga literária que eu também gosto muito. Inclusive vai sair vídeo no canal daqui aos próximos dias sobre isso, já gravei. Então eu vou falar todas as produções e eu vou colocar aqui do lado a imagem da obra para você ter uma ideia de que é que eu tô falando e quantas estrelas eu dei. Então, ó, eu assisti nesse mês de julho Pânico em Alto Mar 2 Adrift, O Resgate, You Should Have Left, Cujo, O Silêncio da Cidade Branca, Alguém Especial, Sandy Júnior, a História, o Documentário, Série 911, Não Desligue, Oferenda à Tempestade, A História de Heaven, Anjo Negro, Corações Destroçados, Portas do Paraíso, Teias dos Sonhos e Casamento Sangrento. E antes de eu comentar aqui sobre algumas dessas obras que eu assisti, eu já vou pedir para você deixar um like, também se inscrever no canal se você não é inscrito, porque senão você vai acabar esquecendo, e esse like, essa inscrição sempre me ajuda muito. O primeiro filme que eu quero comentar aqui é um filmaço e foge completamente a minha zona de conforto cinematográfica, o tipo de filme que eu assisto. Eu não sou muito fã de filmes de ação, aventura, não é meu estilo preferido, na verdade acho que é um dos últimos que eu gosto, só que estavam falando tanto desse filme, falaram tanto de uma cena específica que eu até vou comentar aqui, que eu falei, vou dar uma chance, dei um play e não consegui mais parar. O filme, ele acabou de uma forma que eu pisquei, eu assisti tudo e achei tudo muito bom, que é o filme Resgate, da Netflix, é um filme de 2020, inclusive foi uma das maiores... Eu ia falar bilheteria, mas não é bilheteria. Na verdade, foi um dos filmes mais acessados da Netflix em 2020. É um filme protagonizado pelo Chris Hemsworth, que, pra quem não lembra, acho que todo mundo lembra, ele é autor da franquia mais recente da Marvel. Qual é a história de Resgate? O Tyler, que é um mercenário, que é interpretado pelo Chris, ele acaba sendo contratado para ir resgatar um adolescente que é filho de um dos maiores traficantes da Índia, que está sequestrado no Bangladesh. E aí ele acha que é uma tarefa comum, que para ele é dia a dia e tudo mais, só que ao chegar lá, algumas coisas acontecem, alguns contratempos acontecem, e a gente, como espectador, como a gente acaba sendo testemunha de vários lados, a gente sabe que não foi bem isso que aconteceu, não foi bem uma contratação da empresa deles de mercenários, houve uma gambiarra aí por trás. E tudo isso vai chegando no meio do filme, vai se atrelando, e aí vão aparecendo outros personagens. O filme é bem legal, ele é bem dinâmico. E o que eu gostei muito é que, além dele ser um filme tecnicamente muito bom, porque ele tem um jogo de câmera muito legal, o diretor soube realmente mostrar o que ele queria, sabe, através do jogo de cena. E além disso, é um filme intenso, é um filme com uma história legal, bacana. Inclusive a cena que eu comentei no começo, que foi um dos motivos que me fez querer procurar o filme e assistir, é uma cena de plano sequência, ou seja, aquela cena comprida, sem cortes aparentes, que no caso do filme é uma cena gigantesca, que mostra desde ele chegando de carro até um trecho da cidade, e aí fugindo daquelas pessoas dentro de um prédio, e aí depois eles saem do prédio, aí tem uma perseguição de carro. Enfim, é uma coisa tão frenética que choca saber que aquilo dali é um plano de sequência, que é uma sequência de filmagem sem cortes.
É impressionante, é muito legal. Realmente, só por essa cena de plano de sequência longa, gigantesca e muito bem feita, já vale a pena assistir ao filme. O outro filme que eu vou comentar aqui é um clássico do terror, inspirado no clássico Cúdio, do Stephen King, que é o rei da literatura de terror. Eu ainda não tinha assistido a esse filme, eu já há muito tempo queria ver, além de eu ser fã do Stephen King, é o livro preferido do Joey Tribbiani, do Friends. Então, quem é muito fã desse seriado como eu, sabe que é um dos... na verdade, é o único livro que ele realmente gosta de ler. Inclusive, quando ele tem medo, ele guarda o livro no congelador. E aí tem um episódio que ele e a Rachel acabam trocando de livros. E aí ele lê Adoráveis Mulheres, que eu sou louca pra ler. E ela lê Cúdio. E aí eu assisti ao filme já com isso na cabeça. Falei, é o filme preferido, é o livro, né, preferido do Joey. Uma bobeira à parte, o filme é muito legal. É um filme de 83, então eu tô numa leva, né, de assistir filmes clássicos de terror. Nos últimos assistidos eu comentei dos filmes da franquia Tubarão e alguns outros filmes. E eu tava pra assistir Cúdio há muito tempo, né? E aí eu vi que tinha disponível na Netflix. Então essa é a minha segunda indicação da Netflix aqui nesse vídeo. É um filme de terror, mas é um filme de terror que tem uma história, é um filme de terror que mexe muito mais com o psicológico do que ter somente cenas gore, sabe? Cenas com sangue espirrando, embora também tenha isso. Então, se você não gosta muito de filmes com coisas muito expostas e tudo mais, talvez você não goste de Cúdio. Por outro lado, é um filme que é de 83, gente. Então é um filme que tem efeitos especiais mais datados. Então, se você ficar muito apegado a isso, talvez você começa a achar muitos erros no filme. Mas se você realmente entender que é um filme um pouco mais antigo, tem essas questões técnicas que foram se perdendo ao longo do tempo, o filme e a história é muito legal. Qual é a história de Cúdio? A dona e o filho dela, Tag, eles acabam ficando presos dentro de um carro que tá com problema. E ali naquele local que é o sítio, né, o terreno do mecânico dela, o Cúdio tá lá sofrendo de raiva. E aí como que ele pegou a raiva? Já começa, nas primeiras cenas, a gente entende que o Cúdio, que vive assim, como se fosse um sítio, né, um terreno bem grande e tal, é um cão São Bernardo, ele acaba sendo picado por um morcego e ele pega a raiva. E aí ao longo da primeira parte assim, do filme, a gente vai acompanhando esse decair do animal, porque ele era um animal super carinhoso, tal, tanto que os dois protagonistas, eles acabam tendo contato com o Cúdio antes dele manifestar a doença, e ele é um cão super tranquilo. E aí ao longo dessa primeira fase do filme, ele vai realmente mostrando indícios, né, da doença, e aí ele começa a ficar um cão super agressivo. E aí ele ataca o dono dele, o vizinho, algumas outras pessoas, e nisso a dona e o Tag estão indo para esse mecânico que eles já conhecem para arrumar o carro, e aí o carro deles dá pane justamente lá, então eles ficam presos dentro desse carro com esse cão furioso nos arredores. Essencialmente a história é essa. É muito legal, fã de terror realmente vai gostar muito de Cúdio, eu gostei bastante. Eu assisti também nesse mês o filme Alguém Especial, que também é da Netflix, é um filme de 2019, que eu tava adiando assistir há muito tempo, apesar de eu gostar muito de comédia romântica, a sinopse não tinha me atraído muito, enfim. E aí, recentemente, eu vi uns comentários na internet de que um dos motivos de uma das músicas da Lizzo, que é uma cantora norte-americana que estourou nesses últimos tempos, ter voltado a tocar, porque é uma música de 2017, fez muito sucesso, alcançou o primeiro lugar da Billboard recentemente, foi esse filme, Alguém Especial. Não sei, isso me animou e eu comecei a assistir a obra e eu gostei muito. O trabalho, ele conta a história da Jenny, que é interpretada pela Gina Rodrigues, que é a protagonista da série Jenny the Virgin. Gosto muito dela. E aí nesse filme ela é jornalista, ela acaba tendo uma proposta de emprego dos sonhos dela, do outro lado do país. E aí ela tem que deixar Nova York, onde tá as amigas dela, o namorado dela, e ela acaba, ele terminando um relacionamento de muitos anos, acho que são 9 anos. E aí o filme em si é mais ou menos mostrar como que tá sendo essa reação dela pós-término. E eu gostei muito do filme, eu achei um filme moderno,
um filme corajoso até, porque ele aborda muitos assuntos que podem ser considerados polêmicos e que não são muito comuns de serem tratados em comédias românticas, por isso eu até achei uma comédia muito moderna. Então tem referências pop a várias coisas, como por exemplo Harry Potter, RuPaul, tem inclusive a participação da RuPaul no filme. Eu gostei muito. Eu acho que algumas piadas sobre drogas talvez pudessem ser um pouco mais sucintas no trabalho, mas nada que tenha estragado, tenha denegrido a imagem da obra de forma alguma. Eu achei ela muito moderna, muito empoderada, porque apesar dessa premissa ser vinculada a relacionamento amoroso, não necessariamente é sobre isso. Eu acho que o filme tem muito mais a ver com relações de amizade, crescimento pessoal, a questão de buscar o que realmente você quer. Tanto que o filme ele é protagonizado não só pela Jenny, mas pelas duas amigas delas, e cada uma tá numa situação diferente da vida, né? Uma tá presa num relacionamento há muito tempo sem amor, a outra tá apaixonada pela namorada dela, mas não quer assumir que é namorada, quer viver uma vida de solteira por causa de traumas do passado. Então, ao longo do filme, a gente vai conhecendo e entendendo o desenrolar dessas três histórias que estão vinculadas a N outras histórias, com N outras mulheres. Eu achei, como eu falei, muito moderno e empoderado. Acho que é um filme que muita gente vai gostar. Eu assisti também nesse mês o documentário Sandy Júnior, a história, que está disponível no Globoplay. Foi gravado ao longo de vários e vários anos, com alguns takes, né, de época da infância e tudo mais, mas ele foi gravado recentemente e tem como ápice a separação dos dois em 2007, porque eles se separaram e depois, ano passado, eles retomaram para fazer uma única turnê juntos, como se fosse um comeback, né, o Remember, enfim, um momento em que eles se juntaram para fazer essa despedida e tudo mais, depois de mais de 10 anos separados. Eu gostei muito da obra, é um documentário dividido em capítulos, né, são 7, e eu gostei muito, eu achei que foi nostálgico, foi muito gostoso relembrar tudo isso. Eu sou mais nova que o Júnior 1 ano, então, tipo, eu cresci com os dois, né? Então, o que eles foram passando, eles foram colocando isso em música, porque era a vivência deles, e era a minha vivência também, porque eu era da fase deles. Então, o auge do Sandy Júnior foi muito... eu vivi muito isso, então acho que o seriado, né, no caso, o documentário, me conectou muito, me prendeu muito por isso. Por outro lado, eu acho que alguém que não viveu esse momento talvez não goste do seriado, porque não vai ter esse elemento nostalgia para fazer com que a pessoa goste. E aí, se você for analisar o documentário como algo que veio para mostrar algumas coisas que não foram conhecidas e tudo mais, ele peca em algumas coisas. Eu acho que é um documentário que não revela muita coisa, até porque o Sandy Júnior, a dupla fez muito sucesso por puro talento, por pura dedicação dos dois. Então eles não precisavam e não se envolveram em nenhuma grande polêmica para ter alcançado o auge que eles alcançaram. Então, tanto que assim, um dos episódios do documentário, acho que o 3º ou 4º, o nome do episódio é Polêmicas. E apesar de ser um episódio com quase 1 hora, as polêmicas ficaram nos 20 primeiros minutos. O restante do episódio mostrou só a relação com fãs. Então, assim, nem polêmica teve realmente. No máximo, alguns comentários sobre eles não poderem ensaiar no palco do Rock in Rio, né? Porque eles se apresentaram porque o NSYNC não permitia. A questão com um certo desentendimento que teve com o produtor da Praça Nossa. Mas foram coisas muito pontuais e muito por alto. Eu achei que o documentário, como um produto de revelação de alguma coisa, não teve. Por outro lado, foi um documentário muito completo, muito perfeito tecnicamente, uma coisa muito bonita de se ver como foi toda a carreira de Sandy Júnior. Então, eu gostei muito, eu como fã gostei demais, achei que foi um presente para quem gosta da dupla, mas talvez se você não goste da dupla, ou seja muito novo ou muito mais velho, que não tenha aproveitado esse momento, não tenha participado dessa fase, talvez para você não seja interessante.
E o último dessa lista é um filme de terror com protagonistas adolescentes, porque não poderia faltar num vídeo de assistidos um filme nesse estilo, que eu gosto muito. Eu vou falar do filme Não Desligue, que é um filme de 2016 e que eu assisti na Prime Video. Eu acho que, na verdade, a culpa é da Prime Video, porque conforme eu vou assistindo filmes desse gênero, ele vai me oferecendo outros. E tava lá como sugestão, eu acabei assistindo e eu gostei, achei um filme bom. O filme ele conta a história do Sam e do Brad, que eles são YouTubers, que eles ficaram muito famosos por fazer pegadinhas nas pessoas. Então eles fazem trotes que são bem ruins, né? Eles acabam ligando para as pessoas aleatórias e dizendo que alguém sofreu um acidente, que tem alguém que não, né, que não estaria ali na casa, que tá morto, que tem alguém dentro da casa da pessoa. Então as pessoas ficam super preocupadas, aí no final eles falam que é uma pegadinha. E aí, naquela noite do filme, né, o filme passado numa noite só, eles estão juntos na casa de um deles, os pais deles estão viajando, e aí começa a acontecer muitas coisas. Eles passam um trote pra uma pessoa e essa pessoa que na verdade está fazendo uma pegadinha com eles, que de pegadinha, de brincadeira não tem nada. E aí eles começam a ter aquele negócio de aqui se faz, aqui se paga. Enfim, o conceito do filme é esse. A história eu acho batida, eu acho que essa história de vingança é meio batida em filme de terror, normal, mas eu gosto da mensagem que é passada, eu gosto da forma que o filme segurou todo o suspense, a tensão do começo ao fim, tanto que pra mim é um dos filmes que tem a abertura mais legal. É um filme que começa já com uma tensão muito alta. Então eu gostei do filme, porque ele realmente te prende do começo, do primeiro segundo do filme até o final. Tem só uma breve parte ali no início que tem uma explicaçãozinha, de resto é tensão o tempo todo. Então eu achei que prendeu muito o espectador, gostei bastante. Eu acho que quem gosta desses filmes, sabe, com psicopatas, tal, vai gostar, eu achei bem legal. O filme, ele foi dirigido pelo Damien Massey. Esse nome não me era estranho, depois eu fui procurar, ele é muito conhecido como especialista de efeitos visuais. Ele já foi bastante premiado por alguns filmes como Watchmen, o Avengers, o Avatar, mas ele como diretor, acho que na lista do currículo dele tem 2 filmes, incluindo o Não Desligue, então ele não é muito expert em direção, né? Apesar dele ter um know-how com grandes produções. Mas ele até que foi bom, a direção do filme é legal, tem um jogo de câmera bacana, mostra só o que quer realmente que você veja. Você às vezes, se você notar muito assim na cena, fora do enquadramento tem alguma pessoa, tem alguma pista pra você perceber. Eu gosto disso, acho que esse é um trabalho do diretor que é um trabalho bem pensado, sabe? Mas a gente percebe, né, o amadorismo dele com a direção e alguns detalhes. Os 2 protagonistas não são tão bons atores assim, mas no geral o filme é legal, vale a pena. Bom, gente, foi isso, eu espero que vocês tenham gostado. E aí aqui embaixo vai ficar marcadinho alguns links de alguns vídeos que já saíram sobre alguns filmes que eu comentei aqui hoje, e alguns que eu não comentei, também não tem vídeo ainda, provavelmente vai ter vídeo nas próximas semanas. Agora no mês de agosto, eu tô com uma ideia de fazer uma frequência muito maior de vídeos, provavelmente eu já devo ter explicado alguma coisa aqui no canal, ou no Facebook, ou no Instagram. Então, se você não me segue no Instagram, então me siga lá, porque aí você vai ficar antenado nas mudanças aqui do canal. Mas vai ter bastante frequência de vídeos agora em agosto. Tô empolgada em fazer algumas coisas diferentes também aqui no canal. Então, se você não é inscrito, se inscreva. E se você não ativou o sininho para ser notificado quando tiver vídeo novo, ativa. Vai por mim que agosto vai ser um mês legal para quem seguir aqui o canal. Então é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado. Um grande beijo e até o próximo!